Evangelho de Lucas, no capítulo de número 13. Lucas 13, no versículo de número 6 ao 9. Quantos acharam? Digam cantando: eu já encontrei. Eu estou com vontade de pregar hoje. Posso pregar? Falei pro pastor que eu vou entregar 10 horas. Brincadeira. Diz assim a palavra do Senhor. E dizia esta parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar frutos nessa figueira e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. Se não der fruto, e se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque. E se der fruto, ficará. Se não, depois mandarás cortar. E você diz: glória a Deus. Deus, o Senhor sabe que esse povo não vem me ouvir, porque eu não tenho nada para oferecer se do céu não me for dado. O Senhor sabe que eu não vim aqui, ó Pai, mostrar conhecimento, destilar sabedoria e muito menos usar a sua glória para me gloriar. Eu vim aqui ser um profeta. Por isso eu te peço, fala com esse povo, Pai. Fala comigo. Fala com a gente. Desce mais uma vez aqui nesse dia e revela o seu escondido para o teu povo. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Alex. Você é filho de um grande amigo, alguém que eu tenho uma admiração, um carinho, e que já ressignificou muito meu ministério, viu? Que Deus abençoe a sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que através da palavra do pastor Alberon, o céu faça ser conhecida a sua voz sobre este Brasil e este mundo. Deus te abençoe também a cantora. Que voz, né? Vamos ver se a gente te leva lá também para você cantar, tá? Vai ser bom. Vou falar para minha esposa, que é ela que manda, né? Falar nisso, um beijo para você, né? Ela deve estar assistindo a gente. Se depois eu ligo na videochamada, ela vai brigar comigo. Mas ela sabe que eu a amo, eu estou morrendo de saudade. Meus irmãos, dentro de uma linguagem de observação, nós somos uma semente. Todo ser humano é uma semente plantada no solo da vida. E quando nós nascemos e somos colocados neste mundo, nós somos colocados neste mundo com um único propósito. Todos os outros são subpropósitos. O único propósito é ser útil. E dentro dessa utilidade, alguns têm várias habilidades e vários papéis. Mas ser útil é uma verdade que serve para todos. Alguns talvez vão se dedicar em apenas uma missão específica. Mas todos nós, quando nascemos, somos plantados nos solos da vida. A única função necessária que temos
seja em qualquer área da vida, é ser útil, é utilidade. Só que ser útil não é apenas cumprir tarefas. Ser útil é tocar pessoas, é transformar ambientes e deixar marcas indeléveis que vão continuar no rumo da estrada mesmo depois que morrermos. Produzir não é só entregar resultados. Produzir é revelar o potencial que Deus depositou em nós. E assim usar isso para inspirar e construir algo maior do que nós mesmos. Só que o maior problema disso tudo que eu falei aqui, dentro de uma linguagem comportamental, observando a qualidade social do ser humano, o maior problema que nós encontramos em ser realmente útil é que nós vivemos um tempo onde as pessoas elas valorizam aquilo que é raso e passageiro. Para frutificar de verdade é necessário olhar para dentro de si e descobrir talentos, e só assim você vai conseguir investir o seu tempo em coisas que realmente fazem a diferença. E nós, os seres humanos, são assim porque desde cedo a sociedade ela nos ensina a buscar mais aquilo que você precisa ter. Por exemplo, a casa dos sonhos, o carro, a roupa da moda. Porque aos olhos do mundo, nós somos aquilo que temos. Eu sei que você já ouviu essa frase. Você vale aquilo que tem. Mas a verdade é que ter não dá valor à vida. Porque o ter, por mais que seja necessário, é passageiro. É frágil e corre o risco de acabar de um dia para o outro. Aquilo que realmente sustenta quem nós somos é o que você é. Jesus ele nos ensina isso muito bem quando ele diz que a verdadeira riqueza não está naquilo que a gente acumula, mas está naquilo que nós carregamos aqui dentro. Nosso caráter, nossas escolhas e a forma como nós amamos é realmente o que define a nossa identidade. Porque no final da vida, gente, ninguém será lembrado pelo que conquistou. Ser humano algum. Você será lembrado pelo bem que você fez. Pelas vidas que você tocou e pelo amor que você deixou em cada coração e em cada alma, e até em vidas que não mereciam ser respingadas pela sua bondade. O que você tem vai desaparecer algum dia, mas quem você é capaz de permanecer para sempre. Essa parábola aqui, dentro dessa linha de observação psicológica, ela acontece dentro da Palestina na época de Jesus. E era comum, preste atenção no que eu vou te falar aqui, era comum ver várias árvores plantadas no mesmo solo. Figueira, parreira, macieira, espinheiro. Porque o solo da Palestina é um solo muito árido e seco. Então, o dono da terra, ele aproveitava a terra para assim, plantar vários solos e não perder a oportunidade. Agora, se você observou a cobrança pela figueira no meio das videiras, é porque a figueira, ela tem
três propriedades muito necessárias e muito úteis. Primeira propriedade, e esse é o maior propósito de se plantar uma figueira, se plantava uma figueira no meio da terra, não é? Se dividia a terra e via a metragem, e no meio da terra se plantava a figueira, porque a figueira, ela é uma das únicas árvores que antes de crescer, não é, para cima, de forma vertical, ela crescia para baixo. E a propriedade da figueira é que ela penetra de uma forma tão profunda que ela alcança os lençóis freáticos, ou seja, a água além da terra. E aí ela suga aquela água e espalha sobre a terra os nutrientes, beneficiando também as outras árvores que estão ao seu redor. Então a figueira, ela tem três propriedades. Primeiro, ela se sacrifica. Primeiro, ela vive para beneficiar as outras árvores ao seu redor. A segunda propriedade da figueira é que ela alcança, não é, um tamanho significativo a ponto de beneficiar uma sombra muito boa para os viajantes. E a terceira qualidade da figueira aqui é que as suas folhas, elas exalavam um odor, um perfume, que fazia com que as aves de rapina e os insetos, não é, viessem atacá-la e não prejudicasse as uvas. Então a figueira aqui, ela tem três propriedades extraordinárias que significam a vida de quem é útil. Primeiro, ela vive para beneficiar os outros. Segundo, ela vive para dar descanso para outras pessoas. E terceiro, ela se sacrifica para que outros não corram perigo. E essa parábola, ela explica muito bem a realidade social que nós vivemos. Por quê? Porque infelizmente na sociedade, você só é útil enquanto você tem alguma coisa para oferecer. A visão aqui do dono da terra é a visão social dos seres humanos, onde o ter utilidade é mais importante do que o ser. Só que diante de Deus isso é totalmente diferente e totalmente contrário, porque ter é status e Deus não olha status. Ser humano não é sobre status. Ser humano não é acumular utilidade ou conquistar alguma coisa. É sobre deixar um legado. Eu estou falando isso porque uma das coisas mais gritantes e grotescas que nós temos vivido dentro da igreja é a capacidade que as pessoas estão vivendo, se aproximando de Jesus por aquilo que Ele tem para oferecer. Só que o grande problema de você se aproximar de Jesus pelo que Ele tem a oferecer é que você pode se afastar dele quando Ele não der aquilo que você quer. Eu vou repetir isso aqui. Se você se aproxima de Jesus pelo que Ele pode te oferecer, você também vai se afastar dele quando Ele não fizer aquilo que você quer. Esse texto, ele traz para nós algumas lições que vai falar com a sua vida aqui. Se você observar o texto, a epígrafe do texto diz que a figueira é estéril. Mas dentro do comportamento do dono da terra, você vai observar que ele diz que há 3 anos ele vem procurar
frutos sobre ela e não encontra. Então a gente entende aqui, dentro de uma linha de observação, é que essa figueira não é estéril. Ela só está vivendo um momento de infrutibilidade. Porque ele está dizendo assim, ó, dentro de uma exegese do texto, ele diz a seguinte coisa: ela parou de produzir. E há 3 anos eu venho aqui na esperança de ver um fruto sequer dessa figueira, mas eu não vejo. E eu cansei. Corta. Lembra do que eu falei dos olhos da sociedade? Você vale e você só é útil enquanto tem alguma coisa para oferecer. Só que aqui entra a visão do Espírito Santo. Porque olha o que o viticultor diz. Ele diz assim, ó: Senhor, deixa ela só esse ano, porque eu vou cuidar dela, abrir ela, estercar, encontrar onde está o problema. E se depois disso ela não der fruto, corta ela. E a primeira lição dentro desse texto é essa: ela não era estéril, ela só não produzia há 3 anos. Eu vou repetir: ela não era estéril, ela só não produzia há 3 anos. O meu momento não define a minha história. Você precisa entender isso, porque o fato de você não estar frutificando agora não significa que você perdeu o propósito. E você precisa absorver essa linha de observação, porque se você começa a se valorizar pelo que os outros dizem, você começa a acreditar nisso. E você não é o que os outros dizem, nem muito menos aquilo que você pensa diante do que disseram sobre você. Você é muito mais. E por que eu estou te dizendo isso? Quantas vezes você já se sentiu pequeno por comparar o seu momento presente com o seu momento do passado? Quantas vezes você já se julgou inútil, descartável, sem entender que a vida é feita de fases, e o erro da gente é isso: fase passa. Nós cometemos o erro de confundir o momento com a nossa identidade. E se você não produz hoje, isso não significa que você é estéril, significa apenas que você está atravessando um tempo de silêncio, de espera e de preparo. Porque se você permitir que a sua mente viva essa imagem de desvalorização, você vai trazer um peso desnecessário para a sua vida. E a verdade é que momentos não definem histórias. Momentos passam, mas histórias permanecem. Você pode até estar enfrentando uma ausência de resultados, vivendo de momentos onde as pessoas estão te rotulando, te julgando, te injustiçando, trazendo até talvez uma reputação manchada, e a sensação é de que você não tem mais saída. Mas escute o que eu vou te dizer: esse tempo não tem poder de te aprisionar. Eu vou repetir isso aqui: esse tempo não tem o poder de te aprisionar. Você não é a sua crise, você não é a sua fase ruim, você é aquilo que Deus te formou. O seu momento não define a sua história. Eu queria que você fosse profeta para alguém.
Eu estou sendo muito didático aqui para você entender. Eu não estou aqui para te emocionar. Eu estou aqui para te instruir. Seja profeta para alguém e diga para essa pessoa: o seu momento não define a sua história. Com um sorriso no rosto, diga para ele, diga para ela: é só um momento. Você que me ouve aí na sua casa, o seu momento não define a sua história. É só um momento. Agora, o engraçado de Deus é isso. Pastor, se a figueira para de produzir, qual é a razão de Deus mostrar esse momento difícil? Ela parou de produzir? Quem parou de ser beneficiado não foi só ela. Porque se ela está ali plantada por um propósito, as outras árvores agora também vão sofrer. As pessoas que passam de viagem não vão ter um lugar para descansar. E agora as outras árvores também ficarão desprotegidas. Mas por que Deus permite esse momento difícil? Irmão, agora eu vou falar. Se você não der glória a Deus no que eu vou falar aqui, você está mal demais. Por quê? Porque Deus permite um momento difícil por 3 razões. Para revelar quem te suga, quem te julga, mas também para revelar quem te defende. Perceba que quem sugava a figueira, pelo fato dela não estar produzindo mais, parou de sugar. E aí no momento em que ela parou de produzir, apareceu quem julgava. Não é mais. Mas também no mesmo momento apareceu o viticultor dizendo assim: espera aí. Tem mão levantada para receber? Deus permite um momento difícil para revelar quem te suga, quem te julga e quem te defende. Coloca a mão no teu peito. Fala, diga assim: Deus vai revelar quem me suga, quem me julga e quem me defende. Olha aqui para mim aqui, ó. Deus não desperdiça nada, pastor Alberon. Até no momento mais doloroso da nossa vida, Ele traz lições escondidas no meio dessa aprovação. E é ali, naquele ponto em que você pensa que não vai aguentar, que Deus abre os seus olhos. Não para te destruir, mas para te revelar na dor o que você não conseguiria enxergar nos momentos felizes. Porque o que você precisa entender é que a dor é um filtro dolorido, mas real. Ela revela quem te suga, ela revela quem te julga, e a dor revela quem realmente te defende e quem está disposto a caminhar com você. Presta atenção. Quem te julga, quando percebe que você não tem mais nada a oferecer, desaparece. Por quê? Porque eles estavam por perto, não por amor, mas por interesse. Eram como sombras, enquanto você brilhava, mas incapazes de ficar perto de você quando a escuridão chegou. Quem te julga não procura saber a verdade. Não pergunta o que de fato aconteceu. Eles só esperam a sua queda ou esse momento difícil para dizer em voz alta aquilo que a inveja já gritava no silêncio deles. Ele nunca foi tudo isso. Essas pessoas não se alegram com você, apenas toleravam a sua vitória.
até o dia em que Deus permitiu a sua fraqueza. Mas graças a Deus que existem aqueles que Ele levanta para te defender. Eles não olham para o que você perdeu. Era para você estar dando glória a Deus melhor, mas tudo bem. Eles não olham para o que você perdeu. Eles olham para quem você é. Lembra do que eu te falei? Que a verdade da vida não é aquilo que você tem, é aquilo que você é. Por quê? Porque aquilo que você é, essas pessoas sabem o que é dor. E quem sabe aquilo que é, quando vê alguém passando uma dificuldade, sabe o que é dor, sabe o que é precisar e não ter. Por isso é que essas pessoas estendem a mão, e estes são pessoas verdadeiras. E guarde o que eu vou te falar: não amaldiçoe o seu momento difícil. Ele não veio para acabar com você, ele veio apenas para abrir os seus olhos. Mais importante, a terceira verdade desse texto. Olha o que o viticultor diz. Tem como colocar aí o versículo de número 5? É 5? Não. Não é 5 não, pera aí, eu tô velho, tá? O 8. Vamos lá no 3? Você consegue ler comigo? Vamos lá no 3? Vamos? 1, 2, 3. Nove. Gente, você já para pensar nesse texto. Eu estou falando para parar para pensar. Absorva ele para dentro de si, para você entender o que eu estou te dizendo aqui. O dono da terra está preocupado só com o que ela tem para oferecer, pastor. Mas o viticultor está mostrando a preocupação por quem ela é. E por esse momento, e por esse motivo, ele vai abrir a terra, vai encontrar o problema, vai estercar ela de novo. Sabe por quê? Essa é a maior verdade desse texto. Mais importante do que produzir é resistir. E eu vou te explicar o porquê. Se você observar o texto, leia o texto. O dono da terra, ele vem esperançoso, pastor. Quem entende de agricultura vai saber falar mais do que eu. Porque a maior prova de que uma árvore está morrendo ou não produz é o seu estado, seus galhos, sua folhagem. Tudo indica aqui que essa figueira, ela não perdeu a beleza. Por isso que Jesus amaldiçoou aquela figueira, porque ela não perdeu a beleza. Não essa figueira, eu estou falando da outra figueira. Estou falando de aparência. E uma das coisas mais interessantes desse texto é isso. Ela não produzia. Mas durante 3 anos, ela ainda está ali, do mesmo jeito, com os mesmos galhos e com as mesmas folhagens. Não tem um fruto nessa figueira, mas essa figueira está ali, do mesmo jeito, com os galhos fortes e com a mesma folhagem. Porque mais importante do que produzir é resistir. E olha o que eu vou te falar aqui, ó. Eu quero bater umas salvas de palmas para você. Eu quero aplaudir você. Sabe por quê?
Porque mesmo diante de tudo aquilo que você perdeu, você ainda não perdeu a capacidade de permanecer de pé. A figueira perdeu os frutos, mas não perdeu as folhas, mas não perdeu a força das suas raízes. E deixa eu te falar uma coisa dentro dessa metáfora: muita gente no seu lugar já desistiu por muito menos, porque a maioria das pessoas só consegue servir a Deus quando está colhendo frutos, quando tem porta aberta, quando tem o pega, quando tem o recebe, quando tem o vem, quando tem o vai, quando tem um varão vindo com uma bandeja de prata te entregando uma chave, e isso e aquilo outro. Se as bênçãos param, a fé deles também para. Mas você está aqui, você é a prova viva de que ainda existem aqueles que servem a Deus, não por aquilo que Ele dá, mas por quem Ele é. Se engane não, eu não estou falando nenhuma utopia não. Resistir não é fácil. A era que nós vivemos é uma era de gratificação instantânea, onde o valor da vida é medido pelo número de conquistas, pelo carro que você tem, pelo celular que você usa, pela roupa, pelo perfume. Mas coragem de verdade, gente, vamos falar a verdade. Coragem de verdade é continuar servindo aquele que está assentado em um alto e sublime trono quando nada acontece. É permanecer de pé mesmo quando tudo ao seu redor grita para você cair. Tem muita gente que me pergunta pelo fato de eu estar morando no Nordeste como eu estou. Eu tenho sempre uma mesma resposta. Eu continuo no mesmo lugar, servindo o mesmo Deus, no mesmo barco, remando rumo à direção que Ele me mandou, sem ter pressa para chegar no destino final. Você pode levantar sua mão direita para o céu, coloca a mão esquerda no coração. Talvez hoje você não está vendo frutos, mas a sua resistência já é um grande testemunho. Guarda o que eu estou te falando. Você não precisa provar nada para ninguém. A sua raiz, amém. A sua raiz fala mais alto do que os seus frutos. Tem boca de profeta para profetizar para alguém? Tem? Então diga isso para alguém, fala. Você não precisa provar nada para ninguém. A sua raiz fala mais alto do que os seus frutos. Eu vou repetir até você melhorar esse glória a Deus. Você não precisa provar mais nada para ninguém. A sua raiz fala mais alto do que os seus frutos. Para com esse negócio de se comparar com a sociedade pelo carro que você tem. Se você anda de Uber, se você anda de ônibus, se você anda a pé, se fulano tem mais dinheiro, se fulano tem menos, tem mais. Não se compare, por quê? Porque ao que vencer, dar-te-ei uma coroa incorruptível. A nossa recompensa não está aqui na terra, ela está no céu. Melhor do que produzir é resistir. 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 Eu vou falar. Melhor do que produzir é resistir. Melhor do que ter dinheiro no bolso é ter crédito no céu. Melhor do que ser benquisto aqui na terra é ver o Espírito Santo de Deus pairando como uma pomba e uma nuvem descendo e Deus dizendo: é o meu filho amado em quem eu tenho prazer.
Tô sentindo um negócio aqui, meu irmão. Eu não falei uma língua estranha, mas eu tô sentindo um negócio que passa aqui, ó, pra lá e pra cá, assim, ó. É um negócio que movimenta. É um negócio que movimenta a gente assim, ó, e anima. Encerra agora. Última verdade desse texto, pastor. É o que o viticultor fez. Olha o que o viticultor diz. Ele diz assim: Senhor, deixa ela aí. Deixa ela aí. Ela não está produzindo, mas deixa ela aí. Porque eu vou cuidar dela. Deixa ela aí. Não mexe com ela. Eu vou cuidar dela. Aí depois que eu cuidar, se ela não der resultado, aí o senhor pode cortar. Mas antes, deixa ela aí. Sabe por que ele disse isso para o dono da terra? Porque para Deus, você sempre será mais importante do que aquilo que você tem. Deixa ela aí. Porque para mim, ela é mais importante do que aquilo que ela tem. Guarde essa frase. Para Deus você sempre será mais importante do que aquilo que você tem. Eu estou falando, vocês estão falando com um psicólogo. Eu sou terapeuta, eu cuido de pessoas. E o maior ápice da desvalorização de um ser humano é porque nós ouvimos mais os outros sobre nós mesmos do que a certeza daquilo que nós somos. Vou entrar num momento muito crítico aqui. Quantas vezes o marido se vê desvalorizado pelo olhar da mulher? Quantas vezes a mulher se vê desvalorizada pelo olhar do marido? Quantas vezes a gente dentro da igreja se vê desvalorizado pelo olhar de um irmão? Porque o ser humano, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, e a gente precisa ter muita... Vocês aguentam mais 10 minutos? É 9h04, tá? Você aguenta? Aguenta mais 10 minutos? Porque o ser humano, a gente precisa ter muita maturidade para vivenciar na sociedade, para que nós não desenvolvamos ou venhamos desenvolver dentro de nós a síndrome do anticoitadismo, para a gente não se fazer de vítima. Entenda isso. A vida é feita de troca. Essa é uma dura realidade. A vida é feita de troca. As pessoas estão ao seu redor por aquilo que você tem para oferecer, e você também está ao redor das pessoas por aquilo que elas têm a oferecer. Se alguém para de te oferecer alguma coisa para você, qual é a sua primeira reação? Não seja hipócrita, é se afastar. Seja no casamento, seja com os filhos, seja com tudo. E é isso que tem trazido traumas e crises existenciais para o ser humano. E aí entra um grande problema. Nós fugimos da autorresponsabilidade. Nós esperamos dos outros aquilo que nós precisamos fazer. E é por isso que a gente cobra tanto das pessoas aquilo que a gente espera. Porque a gente espera que façamos. Mas o que Jesus diz? Faça primeiro. Quer que façam por você? Faça primeiro. Aí você vai falar: pastor, você não sabe o quanto me humilham. Não tem problema. Você não faz. É isso que você precisa entender. E eu falo isso para os meus pacientes. Você não é aquilo que fazem com você.
Você é aquilo que você determina ser. Por quê? Porque num determinado momento, aquilo que não vale a pena, ele se encarrega de sair automaticamente da sua vida. Lembra do que eu estou falando da Bíblia? Deus revela no momento da dor quem te suga, quem te julga, mas também quem te defende. Mas o que você precisa entender é desenvolver essa capacidade de entender que para Deus, você é muito mais importante do que aquilo que você tem. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Nós esquecemos que somos seres humanos e estamos desenvolvendo a capacidade de virar um produto. Um produto no nosso casamento, um produto dentro da igreja, um produto em qualquer momento da vida. Entenda que você não é aquilo que você tem. Para Deus o importante é quem você é. Porque se você perde a essência da sua alma, você perde o prazer da vida. E Deus, Ele nos trata diferente, por quê? Porque, infelizmente, antes das pessoas fazerem as coisas conosco, elas se esquecem que nós somos seres humanos, que nós temos alma. Eu sou um pastor, mas antes de eu ser um pastor, eu tenho alma, eu tenho emoção, eu tenho coração, eu tenho sentimento. E preste atenção, vou te ensinar uma coisa aqui, né? Dentro da linguagem comportamental, tem um livro, se vocês quiserem comprar, chamado O Corpo Fala. E ele diz, esse livro, na linguagem comportamental, diz que 80% das coisas que nós falamos não são verbais. É através do comportamento. Se você cruza o braço, cruza o pé, se você cruza os dedos, se você age quando te faz uma pergunta em forma de ansiedade, se você olha para cima, para baixo, para o lado, para a esquerda, para a direita, se você respira. Porque nós somos seres humanos, gente. A humanidade está desumanizando a razão de sermos humanos. Nós estamos andando no automático. E pessoas feridas ferem outras pessoas. Você não pode permitir que aquilo, da forma que te vejam, defina a forma de como Deus te vê. Você pode até não ter frutos, pode até não ter conquista, pode até não ter nada para mostrar, mas ainda assim, você continuará sendo importante para Deus, porque Deus não te trata como um produto. Você é um ser vivo, com alma, com sentimento, com valor eterno. O que você tem, o que você faz, e até mesmo aquilo que você já fez, vai ser esquecido, como eu disse. E pode anotar isso, a memória das pessoas é curta. Eu tenho muita dificuldade com elogio, por quê? Porque hoje as pessoas batem palma, eu não estou falando de vocês não. Estou falando do ser humano. Hoje as pessoas batem palma, te admiram, mas amanhã elas vão virar o rosto para você. Mas aquilo que você representa para Deus não se perde. O amor dele por você não está ligado ao que você entrega, mas aquilo que você é. As marcas que você deixa para Deus vão ecoar além da vida, vão atravessar gerações e vão continuar na eternidade. Porque o céu não te enxerga como uma ferramenta que só serve enquanto produz. O céu te enxerga como um filho amado. Coloca a mão no seu coração. Diga comigo assim: o meu momento não define a minha história. Deus permite um momento difícil para revelar quem me suga, quem me julga e quem me defende. Mais importante do que produzir é resistir.
E para Deus, bata a mão no peito assim, ó, para Deus, eu sou muito mais importante do que aquilo que eu tenho. Diga com mais graça, para Deus, eu sou muito mais importante do que aquilo que eu tenho. Fala, o meu corpo, a minha vida financeira, o meu status, os meus seguidores, a minha fama, isso tudo é passageiro e perecível. Mas quem eu sou por dentro é mais importante para Deus. Levanta a mão para o céu aí, vai, isso.